Graça e paz, queridos, tudo bem? É uma honra, um grande privilégio estar com vocês, cultuando ao Senhor, mesmo no momento em que você estiver conosco nesse culto, quer você esteja agora, na terça-feira à noite, quer você esteja em qualquer outro momento, cultuando a Deus conosco, é um grande privilégio. Eu quero abrir esse culto compartilhando com você aqui alguns versos do Salmo 47. Salmo 47, versos 6, 7 e 8. Cantem louvores a Deus, cantem louvores. Cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. É muito gratificante, nos dá muita segurança, nos dá muito prazer, muita alegria cantar louvores, adorar a Deus, louvá-lo, glorificar o seu nome, sabendo que Ele é o Rei de toda a terra, sabendo que Ele governa todas as coisas. Você não se sente bem, você não se sente seguro, você não se sente em paz, não alegra o seu coração saber que mesmo num momento tão difícil, tão complexo como esse que nós estamos vivendo, um momento tão singular na nossa nação, no mundo todo, saber que nós temos um Rei, saber que nós temos um Deus que está sentado no trono, governando acima de todos os governantes do mundo. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo. Abra o seu coração e saiba que Ele, o seu Deus, o Rei dos Reis, aquele que é soberano acima de todas as coisas, hoje Ele tem para você uma palavra, uma revelação, uma ministração ao seu coração que pode mudar a sua vida. Abra o seu coração agora, adore a Ele, louve a Ele, amém? Vamos orar e depois nós vamos adorá-lo, como esse salmo nos ensina, com louvores, com música. Senhor, obrigado, nós te louvamos por podermos nos reunir, Senhor, mesmo à distância, para cultuá-lo, para glorificar o seu nome, para adorá-lo, para, ó Deus, cantar músicas e louvores a Ti. Senhor, Tu és o nosso Rei, aquele que está acima de todos os governantes, de todas as autoridades no universo. Nada está fora do Teu governo. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós Te amamos, nós Te glorificamos, nós rendemos honra e louvor ao Teu nome, Tu que estás assentado no trono. Vamos adorar ao Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado,
e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Exalte o nome dele, exalte o nome dele, Jesus, nome sobre todo nome. Nós adoramos a tua presença, Senhor. Seja bem-vindo. Vamos declarar uma coisa. E uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo.
nós somos seus ministros. Queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu povo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declare isso aí, yeah! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Yeah, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, quero habitar em tua presença, Senhor. Uma coisa e uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Declare isso a Ele. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Sim, Senhor, nós queremos habitar em tua presença. Vem, vem. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. E o que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. E o que posso dizer? Tu és meu Deus. E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação
Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Na salvação eu caminho, na salvação caminho. Obrigado, Senhor. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. E o que posso dizer? E o que posso fazer diante de um Deus tão majestoso, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? E o que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O meu coração é teu, Senhor. Eu te entrego tudo que sou, meu Deus. Feche os teus olhos no seu lar em nome de Jesus. Derrame o seu coração na presença dEle. Senhor, enche-nos. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim e o meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim e o meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para te louvar, engrandecer, Senhor, pois tu deste tudo a mim e o meu ser a ti, Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu, Senhor. E o que sou é teu. E o que sou é teu, Senhor. O que sou é teu, Jesus. Nós te exaltamos, só tu és santo, só tu és santo.
não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como Jesus, não há outro como Jesus. O que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, e o que posso dizer? E o que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração é teu, Senhor. Olá, graça e paz. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pela tua graça que nos alcançou. Muito obrigada, Senhor, pela tua boa mão, que nós sabemos está estendida sobre nós. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós rendemos a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, nós nos juntamos a milhares e milhares e milhares de anjos que estão na tua presença nesse momento, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos, nós estamos aqui para declarar o quanto o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de ser igreja. Muito obrigada por podermos cultuar ao Senhor. Muito obrigada pela tua palavra que ministra ao nosso coração. Muito obrigada por cada canção, por cada oração. Muito obrigada, Senhor, porque todas estas coisas nos sustentam, nos edificam. E nós te agradecemos, porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, mais uma vez, na presença dEle, num culto, cultuando e adorando a Ele, cultuando, entregando a Ele o que
Ele merece que é toda honra, toda glória, todo louvor. E também recebendo dele tudo aquilo que ele tem a falar ao nosso coração. Tudo aquilo que ele tem para ministrar a nossa vida. Graças a Deus por isso. Eu quero convidar você, se você for acompanhar com a sua Bíblia, o Salmo 42, nós não vamos ler ele todo, nós vamos ver só alguns versículos. Mas se você quiser acompanhar, Salmo 42 é um salmo muito lindo, é uma poesia ou talvez uma canção ali entoada, falando de verdades tão profundas, verdades tão eternas. E eu gostaria que nós meditássemos hoje sobre isso. Essa poesia, essa canção, esse poema, ele ali foi composto e foi ministrado para aquelas pessoas, dos descendentes de Coré. E ali a gente começa no verso 1, tendo algo bastante interessante, que é essa poesia, falando de algo corriqueiro para eles, como são os salmos, né? Mas que naquela observação, sabe, observando o que estava acontecendo ao redor deles, eles então têm uma revelação tão profunda, tão eterna das verdades de Deus. Davi fazia muito isso, os salmistas faziam muito isso, né? Eu fiquei me lembrando que Davi, ele chegou a uma revelação tão maravilhosa de quem nós somos como criação de Deus, tão especiais como criação de Deus, olhando um céu estrelado. Davi, ele olhou para uma ovelhinha que provavelmente ele cuidava ali, o rebanho, e ele então recebeu revelações tão profundas do cuidado do Pai por nós, como o pastor cuida de uma ovelhinha. E assim a gente encontra nos Salmos coisas corriqueiras, né? Trazendo verdades tão profundas. Jesus fazia isso, fez isso no ministério dele, contando histórias que era muito comum as pessoas verem aquilo que ele estava contando e trazendo com essas coisas tão simples do dia a dia, revelações tão profundas, verdades eternas, revelações espirituais tão profundas de Deus. E nesse salmo nós também encontramos isso. O verso 1, por exemplo, diz assim: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, aqui nesse texto, a gente vê os salmistas aqui, né, esses descendentes de Coré, cantando, declamando esse texto, dizendo assim: eu vejo a corça, aquele animalzinho tão bonitinho, né, indo beber água, mas ele tem uma coisa que chama a atenção. Ele chega até a água, e ele gosta de águas correntes, então ele vai procurar uma água corrente ali, né, uma água saudável, uma água fresca, e ele vai então saciar a sede. E aqui eles chamam a atenção para a sede da corça, que ela anseia, ela está com tanta sede, ela anseia por encontrar água. E esse desejo tão profundo, na verdade, essa necessidade de saciar a sua sede, né, faz com que ela chegue àquela água, que ela procure aquela água. E aí eles dizem o seguinte: da mesma maneira que esse animalzinho, ele anseia pela água, ele diz aqui: a minha alma anseia por Deus. Então, na identificação, olha, suspira, anseia, deseja, tem necessidade da água, assim também eu tenho necessidade de Deus, eu anseio por Deus, eu preciso de Deus. Então, eu suspiro, a minha alma suspira e anseia por Deus. A minha alma, ela tem sede de Deus. O Deus vivo, termina esse texto falando. Então, a minha alma, ela tem sede de Deus. E é interessante porque a Bíblia
ela fala muito sobre água. E eu separei alguns textos aqui que eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 22, diz assim: quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, é um convite para quem? Para aqueles que têm sede, para aqueles que anseiam por essa água, né? A água da vida. A corça, o animalzinho, anseia pela água natural ali. É uma água que a gente sacia, uma sede natural. Mas aqui o convite está dizendo de uma água muito específica, a água da vida. E todos que tiverem sede, devem ir, podem ir e saciar essa sede com a água da vida. Em Isaías capítulo 55 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Outro convite. Em João 4, Jesus diz o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água da vida ou água viva. Aqui Jesus falando para a mulher que estava num poço para tirar uma água, para saciar uma sede natural. E Jesus então fala: me dê um pouco de água, né? E ele fala o seguinte: olha, se você soubesse o que eu tenho para te dar, você pediria. Porque a sede que você tem vai muito, muito além de uma sede natural. A gente vai voltar para esse texto depois, mas eu gostaria de ler ainda Isaías 44, que diz assim: pois derramarei água no deserto, na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei água numa terra seca. Para que eu vou derramar água numa terra seca? Para que ela deixe de ser seca. Né? E o último texto aqui, João 6, que diz assim: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui, uma promessa de Jesus dizendo que aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que anseia por Deus, jamais vai ficar sem ser saciado, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. Então, Ele pode saciar a sede. Mas os convites aqui que a gente viu, era justamente da corça, né? Como a corça, ela suspirava, ela tinha necessidade de água. Nós também temos sede de algo, nós temos necessidade de algo. O salmista aqui, ele olhou para a vida dele e entendeu: a minha alma tem sede de Deus. Mas é interessante porque muitas e muitas pessoas, elas têm uma sede, elas têm uma necessidade de saciar essa sede, mas elas não sabem aonde está essa água que pode saciar a sede delas. Né? Eu quero ler aqui, continuar lendo o capítulo 42, mas no verso 2 e 3, que diz assim: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim? Verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Vamos parar aqui só um pouquinho, depois a gente termina esse versículo. Aqui, então, os salmistas aqui, esse cântico, ele foi feito numa realidade deles, mas eu queria chamar para a nossa questão, né, humana, abrir um pouco aqui, sair um pouco só dessa realidade que eles estavam vivendo, exilados, estavam vivendo uma situação muito difícil, mas vamos abrir um pouco para a nossa realidade como ser humano. A Bíblia diz que nós, seres humanos, nós éramos completos e inteiros quando fomos criados, mas por causa do pecado, nós fomos destruídos de uma maneira muito terrível. Né? A Bíblia diz que esse pecado que entrou em nós, ele trouxe separação entre nós e o nosso Deus, e isso trouxe coisas terríveis, consequências terríveis que nós vivemos até hoje, vamos continuar vivendo até o momento em que Jesus voltará.
Mas, enquanto isso não acontece, nós vivemos com essa realidade de uma alma ferida, de uma alma machucada, de uma alma que foi profundamente destruída por causa do pecado. E nós, então, experimentamos coisas que Deus nunca idealizou que a gente experimentasse, como, por exemplo, dor, doenças, morte, destruição. Nunca foi propósito de Deus isso, né? O propósito de Deus era que nós vivêssemos plenamente com Ele, inteiros, completos. E quando nós nos deparamos com uma realidade como essa, um retrato nosso do ser humano, né, o estrago que o pecado causou em nós, nós então entendemos que a nossa alma, a alma do ser humano, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa maneira de olhar a vida, a nossa maneira de viver, a nossa alma foi tão comprometida por causa do pecado que ela tem um buraco, um vazio, ela tem uma sede que precisa ser saciada. O salmista, ele já tinha a resposta. Mas quantos milhares de pessoas vivem essa sede que não é saciada, essa alma machucada, ferida, atormentada, abalada, e não sabe aonde pode receber a resposta, onde receber a cura, onde receber essa água que pode saciar essa sede. Não sei se você já passou sede, mas é terrível, não é? Quando você está com muita sede e não tem como saciar. Então, imagina o tormento, a dor de uma alma sedenta, mas que tudo que coloca ali dentro da alma não sacia. E aqui, então, nós encontramos um retrato do ser humano, de uma alma tão machucada, uma alma tão sedenta e que precisa descobrir que existe uma água que pode saciar. Precisa descobrir que existe a água viva. Aqui o salmista, no verso 5, ele continua, né? Por que está tão perturbada a minha alma? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Aqui, então, nós encontramos a resposta para uma alma abalada, para uma alma machucada, para uma alma sedenta. Ele é a resposta. Ele é o Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode trazer a cura, pode trazer a salvação, pode trazer a transformação, pode saciar a sede da nossa alma. Agora, normalmente, né, e nós fomos, na verdade, nós fomos acostumados a olhar para aquilo que nos sacia, para aquilo que nos satisfaz, com as coisas que a gente enxerga, né, que estão ao nosso redor. Então, se eu estou com fome, eu vou ali, pego uma comida, como, né? Está resolvido o problema. Estou com sede, pego uma água, tomo e está resolvido o problema. Quando a gente fala sobre satisfação, felicidade, uma vida plena, nós também temos a tendência de olhar para as coisas exteriores. Então, por exemplo, pensa aí um pouquinho com você. Se alguém perguntasse para você, né, como você se sentiria plenamente feliz? Plenamente realizado, plenamente satisfeito. O que é felicidade para você? Muitas pessoas, elas responderiam olhando para coisas externas. Por exemplo, eu me sentiria completamente feliz, realizado no meu relacionamento romântico, por exemplo. Né? Se eu me casasse, se eu encontrasse um homem ou uma mulher que me fizesse feliz, não é assim que a gente fala? Eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. Então, a gente olha, né? As pessoas olham ali para o outro e vão entender, não, aqui está a felicidade. Ou, por exemplo, na carreira profissional, né? Se eu conseguir chegar lá no meu objetivo, na promoção que eu
que eu tenho, que eu quero. Se eu chegar no patamar que eu estabeleci, eu vou me sentir completamente realizado, vou me sentir completamente feliz. Tem outras pessoas que podem até responder, né, numa causa social, eu vou me sentir pleno se eu ajudar as pessoas, se eu trabalhar numa causa social, ver as pessoas que estão passando fome terem o que comer, terem onde morar. Então, as pessoas olham e falam, não, eu vou me sentir plenamente realizado se eu fizer isso. Então, eu vou entender, eu consegui chegar lá, eu consegui conquistar, então eu me sinto importante, eu me sinto realizado, ou eu vou me sentir, né, realizado, feliz, com segurança. Então, normalmente, a gente pensa em coisas externas. Aquilo que eu alcançar, o que eu tiver, vai me fazer feliz. E aqui nesse texto, o que a Bíblia nos ensina, nos textos que a gente leu também, né, referência à água, nós entendemos que a plena satisfação, a felicidade verdadeira, né, nós temos em Jesus. Jesus, ele fala de uma profunda satisfação da alma. Ele fala da satisfação e da alegria incríveis que ele tem e que não dependem justamente de coisas externas. Quando a Bíblia ela usa o exemplo da água, ela está dizendo de algo que nós colocamos dentro de nós. Não é assim? O paralelo que é feito é que assim, eu pego uma água, né? Ela não está mais fora, ela está dentro. A questão não é exterior, não é o que eu alcanço, o que eu consigo fazer, ou o que acontece na minha vida, é que vai me fazer plenamente completa, feliz, satisfeita. Uma vida plena, que é o que a Bíblia fala que Ele tem para nós. Não está fora, mas tem que estar dentro. E o que é que tem que estar dentro? A água viva. É Deus quem nos sacia. Eu quero ler aqui o versículo que diz, conceda-me, do capítulo 42, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É minha oração ao Deus que me dá vida. Então, aqui, esses salmistas estão, né, revelando aqui nesta canção, neste poema, dizendo, olha, é o Deus que me dá a vida. Ele é que me sacia, é Ele que pode trazer alegria plena à minha alma, é Ele que pode curar as feridas da minha vida, é Ele que pode trazer transformação na minha vida, é Ele que me sacia, o Deus que me dá vida, o Deus que é a própria água da vida, é Ele. E eu gostaria de terminar lendo o Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, que fala, né, a gente leu aqui um pouquinho sobre essa história, lá da mulher que estava no poço, a mulher samaritana. E aqui, essa parte do texto, ele fala o seguinte, verso 14, se você estiver acompanhando. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha só que interessante, não é? Jesus aqui explicando para aquela mulher e para nós, né, consequentemente, ele está dizendo o quê? Que ele é a água da vida. Ele é a resposta para a sede da nossa alma. Ele é o único que pode saciar. Ele é o único que pode resolver e trazer a resposta para essa questão, não é? Desse vazio, dessa angústia, dessa alma tão atribulada. Ele pode, Ele é a cura, Ele é a resposta.
E ele estava explicando isso para aquela mulher, que também tinha questões muito sérias na alma dela. E precisava de salvação como nós, precisava de cura como nós, precisava ter o vazio da vida dela preenchido. E aí Jesus então explica: se você beber de mim, se você beber da água viva que sou eu, você não vai mais ter sede. O que quer dizer isso? Você vai estar preenchido, esse buraco, esse vazio vai ser preenchido. Essa angústia de alma, essa tristeza de alma, esse sentimento de desvalor, esse sentimento de que eu não pertenço a lugar nenhum, não sei nem o que eu estou fazendo aqui nessa terra, esse sentimento, ele vai ser então curado, porque a água que dá propósito, que de vida, vai entrar no nosso interior. É isso que Jesus está dizendo: eu quero entrar no seu interior, eu quero trazer a cura para a sua vida. Eu quero trazer isso. E aí, então, você não vai mais ter sede. A Bíblia diz que nós vamos ter tribulações, angústias, preocupações. Não quer dizer que nunca mais a gente vai viver isso, mas a questão principal, que é a sede, que é o vazio da nossa alma, vai estar preenchido por Deus. E todas as outras coisas, elas vão ser ali transformadas, ou nós vamos ter condições, maturidade para lidar. Por quê? Porque o principal, que é Deus, está dentro de nós. Ele está aqui, ele preencheu esse vazio da nossa alma. Por isso ele diz: você nunca mais vai ter sede. Você não vai precisar mais procurar: será que é isso que é a resposta para a minha felicidade? Será que é ali? Será que é lá? Não, a gente não vai mais correr. As pessoas não precisam correr atrás de coisas, porque elas não vão saciar. Mas quando Deus sacia, a gente não precisa correr atrás de nada. Porque a nossa alma, ela começa a entender, como esses salmistas aqui declamaram, ela começa a entender que a esperança, ela sempre vai estar viva dentro de nós, porque o próprio Deus é a nossa esperança. A alegria plena, mesmo diante das dificuldades, vai continuar aqui dentro, porque Deus nos sacia a cada dia, porque a água viva está dentro de nós. Todas as situações que talvez hoje você esteja aí alistando e falando, mas está muito difícil isso. Essa situação na minha vida parece que não se resolve, né? Essas questões aí, a palavra do Senhor diz que Ele é a água viva que sacia, que traz paz, mesmo diante da tormenta. Nós temos aqui tantos exemplos na Bíblia de situações tão perigosas, situações tão difíceis, e que as pessoas não se abalaram naquele momento. Como pode isso? Por quê? Porque dentro delas não existia nenhuma tormenta, nenhuma tempestade, a água viva já tinha saciado. A questão não são as situações externas, que muitas vezes a gente deixa tirar a nossa paz. A questão é interna. Se dentro de nós existe paz, a paz vai prevalecer mesmo diante das guerras ao nosso redor. Se Deus, Ele é a água viva que tem nos saciado, as situações e as dificuldades que estão aí fora, elas estão aí fora para a gente vencer. Porque a Bíblia diz que Ele decreta sobre nós a realidade de que somos mais do que vencedores em toda e qualquer situação. Agora, se dentro de nós existem guerras, situações não resolvidas, se existe o vazio da nossa alma, pode estar tudo bem fora. As coisas podem correr tudo bem, elas não vão estar bem para nós, porque dentro de nós existe uma guerra, existe uma situação não resolvida. Então a palavra do Senhor nos chama a atenção, dizendo: Ele é a água da vida, e Ele está te fazendo um convite: beba de mim. É isso que Ele está falando para essa mulher. Beba de mim, deixa eu saciar essa sede que você tem tentado saciar em relacionamentos frustrados, em situações que só estão te machucando. Deixa eu saciar esta sede. Ele está fazendo esse convite. Ele faz a ela, ele faz a todos.
Venham, bebam da água da vida. Deixa Ele saciar e trazer a paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode roubar. Que as situações não vão abalar. Porque Ele é aquele que nos sacia. E ele continua falando algo muito interessante para essa mulher e para todos nós. Ele diz: a água que eu lhe der, tornar-se-á em você uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, essa água não só vai saciar a sede, vai preencher o vazio da alma, vai trazer a salvação, a cura, a transformação. Mas é uma água que não vai ficar só aqui dentro, ele está dizendo. É uma água que vai se tornar uma fonte que vai jorrar. Uma fonte que vai jorrar. Então, aqui o que ele está dizendo? Que nós, cada um de nós, foi chamado para experimentar, para beber dessa água. E que essa água não fique represada dentro de nós. Ela tem que vir, ela tem que fazer, tem que cumprir o propósito dela na nossa vida. E nós vamos ter essa água dentro de nós, ela não vai acabar. A sede não vai voltar, porque ela vai saciar. Mas diz que ela não é para ficar só aqui dentro. Ela quer se tornar uma fonte a jorrar. E aí eu gostaria de pensar aqui em 2 pontos. É claro que a gente consegue pensar em vários, porque a Bíblia nos ensina muitos, mas eu queria só que a gente pensasse em 2 pontos que fazem parte dessa cura e dessa transformação na nossa vida. Um primeiro ponto é que nós recebemos a água e nós também nos transformamos em uma fonte para também dar. Então, eu queria que a gente pensasse em duas situações, que podem trazer a cura e a transformação na nossa vida. Primeiro ponto, praticar o que a gente aprendeu. Isso faz parte da nossa cura. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: tudo que vocês aprenderam, ouviram e viram, coloquem em prática. Isso faz parte da cura. Não é a água viva que vem sobre nós e começa uma transformação na nossa vida. A Bíblia diz que faz parte da nossa cura tudo aquilo que a gente aprende, a gente começar a praticar. Talvez muitos de nós podem dizer assim: mas eu sei tão pouco a respeito de Deus. E é assim mesmo. A gente sempre vai saber muito pouco. Sempre vai ter muito mais coisas para a gente aprender do que a gente sabe. Por isso que é extremamente saudável e importante a gente querer aprender sempre. Mas, se eu sei um pouquinho, se eu comecei a ser ministrada por Deus, e Deus começou a trazer verdades, começou a revelar princípios, valores na minha vida, se eu sei um pouquinho, o que a Bíblia diz que eu devo fazer? Praticar aquele pouco que eu sei. E prosseguir em conhecer a Deus. E quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou praticando. Isso é o dia a dia nosso. Esse é o dia a dia nosso. É o convite para a gente viver, praticar aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que Ele tem nos ensinado. E tem etapas na nossa vida. Quando a gente começa a nossa caminhada cristã, é claro que a gente não vai começar já sabendo muitas coisas. A gente vai começar sabendo um pouquinho, a gente vai receber muito mais. Então, a Bíblia fala e faz uma explicação que eu acho muito legal, que compara a pessoa que começa nessa caminhada cristã como um bebê espiritual. Como é que é um bebê natural? O bebê, ele precisa ser alimentado, ele não consegue se alimentar sozinho. Ele precisa ser cuidado,
Ele não consegue se cuidar sozinho, né? Ele não consegue se virar ali, ele precisa ter todos os cuidados para que ele cresça saudável, para que ele tenha o alimento correto, né? Então, como bebês espirituais, também a gente começa essa caminhada com Deus, sendo cuidado a todo instante, recebendo, né, e recebendo o alimento, o leite espiritual, como a Bíblia diz, se você quiser ver, está em 1 Pedro 2, fala, olha, tem leite espiritual, então, como um bebê ali espiritual, anseie por esse leite, anseie por conhecer, anseie por viver, né, a vida de Deus, que Ele tem começado a te ensinar. Mas também tem um outro texto que o apóstolo Paulo fala. Ele fala para alguns cristãos, ele diz assim, eu queria tanto dar a vocês um alimento sólido, mas eu não pude, porque vocês só têm condições de receber o leite. Então, o que isso nos ensina? Que tem tempo para o leite espiritual. Mas a gente tem que crescer espiritualmente, crescer, né? Não se manter um bebê espiritual na vida cristã para sempre. Quando a gente é bebê espiritual, é para ser bebê espiritual. Não é hora de querer fazer as coisas, né? Não é hora de querer resolver. Não, é um bebê espiritual, é o tempo para receber, para ter todos os cuidados, mas que a gente progrida, que a gente cresça. E como é que a gente faz isso? Praticando o pouquinho que a gente vai recebendo, né? A gente vai praticando, a gente vai vivendo na nossa vida diária, cada ensinamento que a gente vem recebendo, cada situação que Deus vai nos ensinando. E aí a gente tem que ir progredindo, tem que ir crescendo. Né? Por quê? Porque o propósito de Deus é que a fonte que nós estamos recebendo, essa água viva, ela venha sobre a nossa vida, mas que ela transborde, que ela seja uma fonte, não uma água represada. Né? Então, é tempo de receber, mas tem que chegar o tempo onde nós vamos continuar recebendo e vamos começar a dar. Que é isso que o texto está dizendo, uma fonte, a fonte, ela está ali disponível para todos que precisam tomar dessa água. Né? Então, o dar também é parte da cura. Por quê? Porque se chegou o tempo de eu estou recebendo de Deus, mas chegou um tempo em que eu já começo a ter um pouco mais de maturidade, começo a ver que é o tempo de dar e eu não quero dar, isso em vez de trazer cura, vai me adoecer. Porque eu vou querer só receber. Só que aí o quanto mais eu recebo, parece que vai represando, né, a água, e parece que vai até dificultando de eu receber outras coisas. Como o apóstolo Paulo falou, eu queria dar coisas tão mais sólidas, coisas tão mais profundas para vocês, mas não dá, porque vocês querem só ficar com leitinho espiritual, não querem progredir, não querem evoluir. Né? E o dar faz parte da cura, porque quando eu estou no tempo, né, de dar, quer dizer, eu vou continuar recebendo, a gente não para de receber nunca, a gente não para de aprender nunca, mas se começou o tempo de eu dar, que eu faça isso, que eu deixe que Deus libere a fonte de água viva. Né? E aí eu peguei aqui algumas ideias, né, do que é esse dar. O dar é servir, é falar, é testemunhar desse evangelho tão maravilhoso que um dia nos alcançou. É muito interessante, porque nós estamos vivendo num tempo, né, onde a gente não consegue estar aqui na igreja presencialmente. Né? Todos os domingos, terças, a gente estava aqui correndo, trabalhando, né, e as pessoas se sentiam tão úteis, servindo. Isso é muito bom, mas o dar vai muito, muito, muito além disso. Nós podemos dar levando uma palavra, orando,
com pessoas que precisam, servindo, dando ânimo, contribuindo, mostrando misericórdia, compartilhando com as pessoas que têm necessidade, nos alegrando com aqueles que se alegram, chorando com aqueles que choram, tendo empatia. Há tantas maneiras da gente dar, da gente viver o evangelho pleno no nosso dia a dia, testemunhando para as pessoas, levando a palavra de vida que vai transformar a vida das pessoas. Imagina uma pessoa que está sedenta nesse momento, mas com muita sede nesse momento. Imagina. E ela não tem água para saciar essa sede. Imagina que terror, que terrível que está a situação desta pessoa. É assim aquele que não conhece a Deus. É assim a pessoa que talvez esteja morando do seu lado. É assim o seu vizinho, ou é assim a pessoa que trabalha com você todos os dias. Talvez seja assim uma pessoa que seja da sua própria família, que está vivendo uma alma tão terrivelmente abalada, com tanta sede, com tanta necessidade, não sabe aonde encontrar a resposta para essa angústia, para essa dor, para essa tristeza, para aquilo que tem consumido ela. E nós temos a resposta. É o Deus Todo-Poderoso que pode saciar a nossa sede, que pode saciar a sede dessa alma sedenta. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento a cada um de nós, para compreendermos qual é o nosso tempo. É tempo de receber, que você invista em receber. E começar a praticar o pouquinho que você tem recebido a cada dia. É tempo de receber, mas é tempo de começar a dar um pouco. É tempo de começar a dar mais. Que Deus nos dê esse entendimento, que Deus nos dê esse discernimento, que Ele seja aquele que sacia o nosso coração a cada dia, aquele que preenche completamente esse espaço dentro de nós, e que Ele nos faça também uma fonte a jorrar para a vida eterna, para a glória dEle, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar agora. Você pode também aproveitar esse tempo para separar a sua oferta. Você pode praticar aquilo que a gente tem aprendido, né? De ofertar, de devolver o seu dízimo. Tudo isso faz parte dessa transformação, da cura de Deus na nossa vida a cada dia. Eu quero orar para a gente terminar aqui. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que sacia a nossa vida a cada dia. O Senhor é um Deus que nos traz a paz. O Senhor é um Deus que nos traz alegria plena. O Senhor é um Deus que tem nos sustentado a cada dia. E que o Senhor continue realizando esta obra tão maravilhosa que o Senhor começou em nós. Muito obrigada, Senhor. Recebe, Senhor, as nossas ofertas, recebe, Senhor, a nossa vida, recebe, Senhor, os nossos louvores, que tudo isso seja para engrandecer o teu bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Levou a minha cruz pra eu viver, e por isso livre sou. Minha vida sua, eu cantarei sua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus
digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Minha culpa já se foi, minha culpa já se foi, e aqui estou, encantado por tanto amor. Sua graça não tem fim, e eu cantarei sua bondade para sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome adorarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome adorarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Seu nome exaltarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Amém, glória a Deus. Vamos orar
Vamos buscar a face daquele que tem todo o poder, daquele que é a fonte da água da vida. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que podemos entrar na tua presença, clamar a ti, te buscar, crendo, Pai, que o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a ti, Senhor, cada enfermo, cada um dos teus filhos que tem clamado a ti, Senhor, por cura de enfermidades no físico, em suas emoções. Clamamos a ti, Senhor, para que o Senhor derrame cura agora, que o Senhor toque do alto da cabeça à planta dos pés cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. Traz, Senhor, traz consolo para aqueles, ó Deus, que perderam entes queridos nesse tempo. Pai, fortalece, que o Senhor seja o sustento de cada uma dessas famílias, Pai, em nome de Jesus. Senhor, clamamos por portas de emprego, pela provisão do Senhor para essas famílias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra portas onde não há portas, que o Senhor, Pai, traga à existência aquilo que não existe, que o Senhor continue sustentando essas vidas e famílias, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nós clamamos a ti pelo teu socorro, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. O Senhor é aquele que tem estado conosco. O Senhor é aquele que tem nos livrado todos os dias. O Senhor é aquele que renova as nossas forças, a nossa esperança. O Senhor é aquele que renova as suas misericórdias todos os dias. E é a ti, Senhor, é a ti que nós buscamos. É a ti, Senhor, que nós dependemos totalmente de ti. Por isso, Pai, toma, Senhor, toma as nossas vidas e faz, Senhor, faz o cumprimento das tuas promessas em nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Que Deus deu à pastora Simone para nós. Eu quero te dizer que você tem uma semana com muita sede, porque Ele vai saciar a sua sede. Que você tenha muita sede dEle. E eu queria ler só um versículo aqui de Gálatas 6:9, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que teremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém? Então esteja orando um pelos outros e não desanime. O Senhor está dizendo, vai chegar o tempo da nossa colheita. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo teu amor e misericórdia sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui orar por Israel, Senhor, por Jerusalém, que haja paz, ó Deus, sobre esses muros, que a tua intervenção venha, Senhor. Poupa, Senhor, as vidas, ó Deus, de tantos inocentes que são envolvidos nessa batalha, Senhor. Nós clamamos pela paz, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. E oramos também pela nossa nação brasileira, Senhor. Oramos pelos nossos governantes, pelo presidente, por toda a cúpula, Senhor, por todos os poderes constituídos, ó Deus, para que haja, Senhor, integridade, para que haja, Senhor, um mover de benefício, Senhor, politicamente, para o povo, para a nação, para o bem de cada um, Senhor. Nós declaramos que o Brasil é teu, Senhor, que todos conheçam a ti, Senhor, que o Senhor verdadeiramente, Pai, é o Deus desta nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa o povo brasileiro, abençoa as famílias desta terra, abençoa, Senhor, os negócios, abençoa, Senhor, os empresários, os empregados, que haja mesmo, Deus, como Elisa disse, abre portas de emprego, restitui aquilo que foi perdido, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, em Ti nós confiamos, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor, Pai, nos dê experiências contigo, Senhor, e leva-nos, ó Deus, a intercedermos uns pelos outros, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Amém e graças a Deus. Boa noite, Deus abençoe.